Olá, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Gordon Allport, um psicólogo que trouxe uma visão, assim, radicalmente otimista sobre quem a gente é e, o que é mais importante ainda, sobre quem a gente pode vir a ser. Então se prepara, porque vamos juntos desafiar aquela velha ideia de que somos prisioneiros do nosso passado. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, mexe com todo mundo, não só na psicologia. Será que a gente é definido pelo nosso passado? Sabe aquelas experiências da infância? Elas são tipo uma sentença que define o resto da vida adulta? Ou será que tem outro jeito de enxergar isso? Pois é. E é exatamente aqui que entra Gordon Allport. Ele chegou com uma resposta para essa pergunta que foi assim, revolucionária e cheia de esperança. Ele ofereceu uma visão completamente nova e muito poderosa da humanidade. Olha só que interessante esse contraste. De um lado tem aquela visão mais comum, sabe? A de que a gente é moldado, quase que aprisionado pelas nossas primeiras experiências de vida. Mas aí, do outro lado, vem a visão otimista do Allport que diz: calma aí, o passado influencia, claro, mas ele não determina, a gente não é prisioneiro. Então, a base da teoria dele se apoia em três crenças centrais. A primeira é que a gente tem sim livre-arbítrio para tomar decisões sobre o nosso futuro. A segunda, cada pessoa é única, mas única mesmo, sabe? E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas. O que nos guia são as nossas intenções para o futuro. São os nossos planos, os nossos sonhos. Ok, muito legal. Mas como é que o Allport estruturou essa ideia toda? Vamos mergulhar agora no que ele chamou de projeto da personalidade, para entender como isso funciona na prática. E tudo começa com a definição dele do que é personalidade. Para o Allport, personalidade não é uma coisa parada, estática. É uma organização dinâmica. Pensa assim, é o sistema vivo dentro da gente que envolve mente e corpo e que está sempre se ajustando, sempre crescendo. É esse sistema todo, em movimento, que acaba determinando os nossos comportamentos e pensamentos mais típicos. E aqui vem um ponto central. Sim, claro, a personalidade é um produto da genética e do ambiente em que a gente vive. Mas, e aqui está a grande virada de chave, ela está dissociada das experiências da primeira infância. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que os motivos que movem uma pessoa hoje não são necessariamente os mesmos motivos que a moviam quando era criança. E as pecinhas que constroem essa personalidade são o que ele chamou de traços. Pensa num traço como uma característica estável, que faz com que as pessoas se comportem de maneiras específicas em várias situações diferentes. Se a gente conhece os traços de alguém, dá para ter uma boa ideia de como essa pessoa vai se comportar. Eles meio que ajudam a prever o comportamento. Tudo bem. Agora a gente chega no coração da teoria, na ideia mais poderosa de Allport. Vamos finalmente entender o que, segundo ele, realmente nos move. Esse é o conceito que funciona como o verdadeiro motor da nossa motivação. O nome desse conceito é autonomia funcional. A ideia é a seguinte: os motivos que uma pessoa adulta tem se tornam independentes das suas origens lá na infância. Ou seja, a razão pela qual alguém faz alguma coisa hoje não é, obrigatoriamente, a mesma razão pela qual essa pessoa começou a fazer aquilo lá atrás. Para entender isso melhor, vamos usar uma metáfora bem legal, a de uma árvore. Pensa na semente como um motivo original. Por exemplo, uma criança que estuda muito só para agradar os pais. O broto é o comportamento começando a aparecer. Só que com o tempo, essa árvore cresce, fica forte e se torna autossustentável. O adulto agora estuda porque simplesmente ama aprender. O motivo se tornou autônomo, sabe? Ele não depende mais daquela semente original. E é aqui que a gente percebe o poder transformador dessa ideia. Porque se os nossos motivos podem se libertar do passado, então a pergunta é: o que nos define agora? E a resposta, segundo Allport, está no poder das nossas escolhas conscientes e no nosso foco no futuro. Como o próprio Allport disse, e essa frase dele captura a essência de tudo. As intenções deliberadas são uma parte essencial da personalidade. Em outras palavras, a gente não é só um amontoado de reações automáticas ao passado. A gente é, acima de tudo, um conjunto de intenções para o futuro. Então, a grande lição que fica de tudo isso é a seguinte: a gente não é definido por de onde viemos, mas sim pela direção que escolhemos seguir. A nossa identidade não é para ser uma âncora presa no passado, mas sim uma bússola sempre apontando para o futuro que a gente decide construir. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Se as nossas intenções conscientes são tão importantes assim para nos moldar, a pergunta que fica no ar é: o que é que nós estamos, de forma intencional, nos tornando?